dividido não subsiste. Satanás, muitas das vezes, ele tenta dividir a igreja. Satanás, muitas das vezes, ele tenta dividir a nossa mente. Ele tenta dividir a nossa mente para poder o que? Dominar. É verdade. Criar um cerco sobre ela, e aí ele dominando a mente, a nossa mente. Tiago, ele vai falar, pois tem mente dividida. Tiago 1,8. Vamos começar com esse versículo? Já que a gente começou aqui, né? O seu Zeca falou aqui de reino dividido, mente dividida. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Não é isso? Na minha versão aqui diz que, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que é mente dividida? É ânimo dobre. Hoje ele está bem, hoje ele está feliz, amanhã ele já está mal, não quer sair do quarto. Ele tenta viver com duas mentes, dois modos de pensar, duas maneiras de pensar. Parece até uma esquizofrenia espiritual. Então, aqui Tiago ele fala, pois tem mente dividida e é instável, é inconstante, é confuso entre a verdade e a mentira. É isso que ele está dizendo. Então, Satanás ele vê muito isso, a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, mas o derredor ele já observa todas as nossas atitudes para poder chegar e entrar. Quando ele percebe que a gente está de ânimo dobre, quando ele percebe que a gente tenta viver de duas maneiras de pensar, aí ele dá o bote. A gente tem que ficar ligado, irmãos. A gente tem que ficar ligados nas nossas atitudes, porque Satanás ele se anda para poder nos pegar. Amém? Amém. Então, na última semana que nós estávamos aqui falando de que ataques na mente, né? Satanás ele tenta atacar a nossa mente para ele poder ter um poderio sobre nós e aniquilarmos, né? E nós vimos lá em Romanos e em Coríntios que Paulo ele fala que quem conheceu a mente do Senhor. Eu vou dar uma recapitulada para a gente relembrar aqui, para trazer a mente, a memória de vocês. Paulo ele fala para a igreja, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Ele faz uma pergunta, quem tem o poder de conhecer a mente do Senhor? Amanda, e aí? E aí ele responde, nós porém temos a mente de Cristo, nós temos a mente do Senhor, nós temos capacidade, aqueles que estão em Cristo, aqueles que acreditam, que confiam nele, que vivem por ele, seu Zeca, tem a capacidade de se conectar com a mente do Senhor, com a mente do Senhor. E aí, quando a nossa mente está conectada, a gente começa a compreender o que é as verdades de Deus, as verdades do Senhor, a palavra do Senhor. Quando a gente debruça na palavra e começa a meditar, aquilo começa a entrar assim dentro de nós, dentro da nossa mente, e o Senhor ele traz o que eu falei aqui. Se lembra da revelação, depois da inspiração e a iluminação, né? A revelação é o que? São as verdades. Deus traz à tona na nossa mente as verdades ocultas, outrora desconhecidas de Deus. Ele traz a revelação. E aí, depois da revelação, a gente precisa o que? Transmitir essas verdades através do que? Da inspiração. Através da inspiração, a gente leva essas verdades. E a iluminação a gente traz essas verdades com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Assim como Deus deu a irmã lá. Eu não estou exigindo, estou mandando você sair. E o diabo sai, irmão. Quando a gente está em Deus, quando a nossa mente está conectada em Deus,
A irmã estava conectada, a mente dela estava conectada no Senhor, para poder dar ordem para aquele espírito ou espíritos saírem daquele corpo. É essa mente conectada que a gente precisa estar, seu Zé. Porque na mesma hora, o que acontece? Uma vez, um irmão estava contando um testemunho que ele estava aquele zum de expulsar demônio, né? E aí o demônio chegou e falou: você não, eu vou contar todos os teus podres. Aí, dominou na mente dele, ele recuou, acabou. Aniquilou ele, acabou com ele. Então, Satanás, ele joga mentira sobre o nosso respeito. Outrora eu era assim, assado. Amém, mas hoje eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue. E hoje eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. Então isso é conectar. Isso é estar com a mente de Cristo. A nossa mente precisa estar conectada com Ele. Amém? Amém. Aleluia. E nós vimos também que a gente precisa guardar a palavra na mente, guardando, né? Paulo ele usa lá em Efésios 6,17, põe aí Efésios 6,17, ele fala: olha, tomai também o capacete. O capacete é um elemento que ele protege a cabeça. Então, Paulo ele usa o capacete como o quê? Como algo de proteção. Então ele está falando, olha só, quando eu enxerto a palavra de Deus, ela está conectada à mente do Senhor. Na minha mente existe uma blindagem. Existe uma blindagem, como se fosse o quê? Um capacete. Como um capacete. Então a gente precisa, tomai o capacete. 1 Pedro também 4:1, não precisa abrir não, ele falou o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu, uma vez que Cristo ele padeceu por nós, corporalmente, ele fala assim: armem-se também do mesmo pensamento. Coloca essa passagem aí, vai lá. 1 Pedro 4:1. Ele manda nos revestirmos com o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. 1 Pedro 4, o versículo 1. Não é isso? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, isso, orando, tendo em Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Olha lá, irmã Laide. Arme-se, prepara, guarda a mente com o mesmo pensamento de Cristo. Mesmo pensamento. Então a gente precisa estar alerta. Se a nossa mente começar a desvencilhar daquilo que é a palavra de Deus, não deixa, começa a buscar o Senhor. Senhor, eu preciso ter a tua palavra, eu preciso me amar, eu preciso revestir de toda a armadura, eu preciso estar com a minha mente conectada no Senhor. Amém? E aí Romanos 12:2 também a gente leu, Romanos 12:2, e ele fala: não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo. O padrão deste mundo é o quê? É ter o quê? Ansiedade, depressão, não é isso? Não consegue dormir direito, não consegue, seu Zeca. A mente não para. A gente foi viajar e a gente conversando com algumas pessoas, a mente não para, aí dá insônia. Então a gente precisa ter a mente, não se conforma. Isso é comum para aqueles que não têm Deus, aqueles que não conseguem absorver a mente de Cristo. Mas aquele que tem, transforme-se, continua transformando o que? Pela renovação de quê? Da nossa mente. Olha lá. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Renovação, querido. A cada dia que eu levanto de manhã, eu preciso experimentar na minha mente, nos meus pensamentos, o que? A conexão com Deus, a palavra do Senhor,
aquilo que está oculto de Deus para vir na nossa mente, na minha mente. Para quê? Para eu experimentar, para eu ser capaz, né, apto a experimentar qual seja a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor. Deixa eu te falar, sem a mente renovada, irmã, eu não vou experimentar a vontade de Deus. Está aí, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Então, nós precisamos sermos transformados. Mas olha, não se amolde ao padrão deste mundo. Efésios 4, 22 também ele diz o seguinte, Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos. Nós nesse momento estamos sendo instruídos. Para quê? A vós o que? Deixar, despires aqui do velho homem, da velha natureza, da velha mentalidade, Amanda. A velha mentalidade que a gente pegou desde pequeno. Eu tenho medo de barata. Por quê? Porque uma vez, quando criança, né, fui tomar banho e vi aquela barata, a barata voou em cima de mim. Então é isso que ele está falando aqui, ó. É despir dessa velha mentalidade. Antigamente, lá na sala de aula, eu roubava lápis, borracha. Aí eu cresci, deixa eu ver a parada. Então é mudar, é despir do velho homem, da velha mentalidade, da velha maneira de pensar. Mas eu fui ensinado assim pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó. Não, querido, se é pecado, deixa de lado. Hoje você é uma nova criatura em Jesus. Amém? Hoje nós somos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha que se corrompe. Não está ali a palavra? Que se corrompe. Essa corrupção é contaminação, é trazer dúvida. Será que a palavra de Deus é certa mesmo? Será que é isso que o diabo fez na cabeça de quem? Da Eva. Não foi bem assim. Na verdade, a mente dela, né, ela não tinha conectado com a mente de Deus. Se ela tivesse conectado, ela não daria esse mole. Mas é isso. Esse velho homem que corrompe, que traz confusão, traz dúvida. Então a gente não pode ter na nossa mente dúvida. E aí o versículo 23 fala o seguinte: a serem renovados no vosso modo de raciocinar, ou de pensar, ou de compreender, ou de afirmar. É isso que ele está falando. É isso que a gente precisa sermos renovados na nossa maneira de pensar. Agora minha mente, os meus pensamentos têm que estar em Deus. Temos que estar em Deus. Amém? Nós vimos também que Satanás ele gosta de assediar a nossa mente. Assediar é estabelecer um cerco para impor a sua sujeição. Ele que nem mingau quente, ele começa comendo pelas beiradas. Já queimou a língua, seu Zeca? Comendo mingau, pegando no meio? Aí não, vou ter que pegar pela lateral. Então, Satanás ele faz assim. Ele joga, ele estabelece um cerco para depois impor a sujeição até a queda, até a nossa queda. Foi assim com Eva, não foi? Abre em Gênesis 3, de 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. O que ela fez ali? Ela questionou. O que ela fez ali? Ela perguntou, ela começou a tentar jogar o que? Dúvida na cabeça de Eva, não é isso? Então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Interrogação. Está entendendo, seu Zé? Jogar que dúvida.
Mas foi isso mesmo. A primeira coisa que ele é jogar dúvida acerca de quê? Das verdades que Deus estabeleceu para nós, para mim e para você. A Bíblia está aí, é a verdade. Tudo sobre mim e você está aí, para mim e para você. E ele joga, mas isso daí é verdade? Mas foi bem assim? Então ele traz dúvidas. Respondeu-lhe a mulher, a serpente, 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3: mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Cara, ela fez uma confusão aqui. Por quê? Porque ela não entendeu, a mente dela não estava conectada com a mente de Cristo, com a mente do Senhor, com a mente de Deus. Porque não foi bem assim. E aí Satanás, ele aproveitou que ela estava confusa ali, Amanda, e aí ele vai e joga no 4. Disse a serpente à mulher, olha só, certamente não morrereis. E com certeza, com toda certeza, não morrereis. Olha só como é que é mentiroso. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês vão ser como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É isso que ele faz. E aí o que aconteceu? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, ela estava desejando, desejava para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e aí caiu. É isso que o Satanás ele faz. E aí a gente vai ver que Paulo, ele vai, depois de anos e anos, ele vai chegar e vai lá em 2 Coríntios, coloca aí, mano, 2 Coríntios 11, versículo 3, ele vai chegar e vai falar. Ele vai chegar e vai falar para a igreja, olha, entretanto eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, ela seduziu Eva com aquela fala mansa, e aí o que ele fala? Também a vossa, o quê? A vossa mente seja o quê? De alguma forma seduzida ou corrompida. O que é isso? Trazer dúvida, trazer confusão, e se afaste da sincera e pura devoção de Cristo. Paulo ele fala, olha só, o que eu receio, olha, ele começa assim, ele fica ali preocupadíssimo com a igreja. Olha, o que eu receio e quero evitar é isso, que a mente de vocês seja seduzida, seja corrompida. Amém? A gente viu isso. Então, o que é um engano? Amanda, o que é um engano? Engano é quando se dá crédito a uma mentira e ela se torna uma verdade para alguém. Isso que é um engano. Ela pega uma verdade, enxerta uma mentira lá dentro, e aí a gente dá crédito a essa mentira, aí essa mentira ela vai se tornar verdade. E aí, Satanás, nós vimos também aqui que Satanás ele é o quê? O alvo de Satanás é o quê? A nossa mente. Primeira coisa. Segundo, suas armas são o quê? Suas mentiras sutis e inteligentes. E aí, nós temos pouca defesa contra isso. Se nós não tivermos em Cristo, se nós não tivermos em Deus, com a mente do Senhor, vamos sermos alvo disso. Terceiro, Satanás ele quer nos manter o quê? Ignorantes, desconhecido do que? A falta de conhecimento. Ignorante é o quê? É falta de conhecimento. Ou então, o que é? Você desconsiderar informações ou fatos importantes. Talvez você esteja aqui me ouvindo e aí você desconsidera, isso aí é irrelevante para mim. Satanás ele faz isso, nos mantém ignorantes a respeito do conhecimento de Deus. Então, nós não podemos, a gente tem que absorver, a gente tem que considerar as informações vindas de Deus, com a nossa mente conectada. Para quê? Para que as verdades de Deus venham sobre a nossa mente.
E só existe uma maneira de combater e vencê-la: é conhecer profundamente a verdade. Tem que conhecer. Jesus, ele fala que eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então a gente precisa conhecer, ter a mente dele conectada na nossa. Vamos conhecer a verdade. E aí, o que vai acontecer com a mentira quando ela chegar? Ela vai cair por terra. Em nome de Jesus. Ela cai por terra. Ela cai por terra. Quando você chega assim, eu não consigo, né? Ontem a gente estava falando sobre isso. Eu não consigo nada. Eu vivia assim, com a baixa autoestima. Não consigo nem ir para a faculdade para estudar, seu Zé. Eu pensava assim, desde o momento que eu entreguei a minha vida a Cristo e comecei a entender a palavra de Deus, e a minha mente começou a se conectar com a mente de Cristo, e eu falei, cara, não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso estudar, eu posso, e aí até mesmo eu era acanhado para fazer amizade. Será que você aceita ou não? Tinha tudo isso, amado. Mas só que aí a palavra começou não, eu sou o filho do rei, eu sou amado de Deus. Aleluia. E aí Deus, ele vai agindo, e aí você vai vencendo. Você vai vencendo no que? Nas mentiras que Satanás estabelece para mim e a sua vida. A gente precisa quebrar isso com o quê? Com a verdade, com aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então só existe uma maneira de combatê-lo, é conhecendo a verdade. Não é isso? A Bíblia fala que o povo perece por quê? Porque falta o conhecimento. A Bíblia fala isso lá em Oséias. Vocês estão perecendo, vocês estão aí sendo escravizados porque lhe falta o entendimento, falta a conexão com a mente de Yahvé. E vocês deixaram isso por causa do pecado, por causa dos seus desejos, por causa das suas paixões, por causa dos seus deuses que vocês criaram. E se desconectaram da mente de Deus. Falta-lhe o conhecimento, e aí perece. Aleluia, Jesus. Falei aqui na mente, a mente de Tiago 1,8, ter essa mente dividida. Às vezes a gente quer ter fé em alguma coisa, nisso, mas não quer ter fé naquilo. Isso é mente dividida também, seu Zé. Eu acredito que Deus não vai deixar faltar alimento para mim, mas aí eu não acredito que Deus ele possa me curar de uma determinada doença, alguma coisa. Não, eu preciso crer em tudo, ser absoluto. A minha fé precisa ser absoluta. Vai ter dificuldade? Pode ter até dificuldade em acreditar, mas você vai dar passos de fé. Eu creio, porque a palavra de Deus, e aí ela vai entrar e a gente vai. Não posso ter uma mente dividida. Desejo ser vitorioso até aqui, mas pecaminoso até ali. Né? Eu quero ser vitorioso aqui, quero lá, mas chega ali, aí eu caio no pecado. Não pode. Eu quero cumprir a vontade de Deus até certo ponto, mas não realizar a dele depois daquele ponto. Eu vou fazer a vontade de Deus. Nossa, aqui é mole para mim. Aí agora quando chega até ali, quando ele pede, não. Isso não. Se lembra do jovem rico? Ele falou que não, eu faço a vontade, eu guardo as escrituras. Quando o Senhor falou, então faz o seguinte, Deus ele provou ali, Jesus ele provou o jovem rico. Então faz o seguinte, dá tudo que você tem aos pobres e me segue. Então, o que ele fez? Ele andou até certo ponto. Quando ele chegou não dá. Não vou dar tudo que eu tenho mesmo. O que acontece? Pode até ser algo assim, realmente de querer dar tudo aquilo ali, eu não sei. A gente não. Mas, assim, colocando para nós hoje, é você dar toda a sua vida. Você acreditar em tudo. Não é que você vai pegar literalmente todo o teu dinheiro e vai esmolar, fazer esmola. Não é isso.
mas é dar todo o teu coração, tudo o que você tem. Amém? Satanás, ele já se sente vitorioso em tomar a parte que você permitir. Ele já se sente vitorioso. Sabe por quê? Porque ele sabe que mais tarde ele vai conseguir mais. Eu falei aqui domingo, ele vai comendo pelas beiradas. Amém? E eu quero entrar aqui, né? Isso aqui já foi só uma recapitulada daquilo que a gente viu, mas é bom a gente voltar algumas coisas na pregação, porque enxerga mais o nosso conhecimento daquilo que Deus quer, daquilo que a gente precisa viver aqui nessa terra. E aí, quando eu estava estudando isso, algo assim Deus me trouxe ao meu espírito, que os nossos desejos, as nossas vontades, elas se conectam com a nossa mente. Ela se conecta. E aí, Marcos 7, põe aí Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Ali é uma questão na qual os discípulos de Jesus, eles começaram a comer uma comida sem lavar as mãos. E aí os fariseus, mas vem cá, os seus discípulos não tem higiene não? Não vai lavar as mãos não? E aí Jesus, ele fala o seguinte, olha só o versículo 18, Marcos 7, 18. Essa palavra, ia trazer? Olha, já deixa para a próxima, é o seguinte, olha só, ao que ele lhes declarou, ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não é isso? Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? 19, porque não entra em seu coração, mas o que entra em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Jesus estava falando do alimento físico, amém? E continuou, e Jesus, ele pegou um gancho nisso e continuou. Olha só, o que sai do homem, ou seja, aquilo que flui de dentro para fora, ou seja, os desejos carnais que ligam a mente, isso que Jesus está falando aqui, é isso que nos torna o quê? Impuro. É isso que ele está falando, pois do interior, olha só agora o versículo 21, pois é de dentro do coração dos homens que vem o quê? Coração e pensamento, são duas coisas diferentes uma da outra. Então olha só, o que contamina o homem, não é isso que ele está falando aqui? Que vem de dentro, mas o que ele fala é o seguinte, pois do interior dos nossos desejos, do coração do homem, vem o que? Os maus pensamentos, ou seja, o início de todo o pecado vem dessa conexão. Porque olha só, deixa eu falar algo aqui para você. Às vezes você tem um desejo pecaminoso, carnal. A nossa mente tem que bloquear isso, porque se ligar vai dar o pecado. O que a Bíblia falou sobre o adultério? Se o homem ele pensar, não é isso? Se ele conectar aquele desejo com o pensamento dele, ele pecou. Então, você pode até vir aquele desejo mal, mas você não pode deixar conectar com a tua mente, porque senão você vai se tornar um impuro pecador. Pecou. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Não é isso? Pois do interior do coração dos homens vem o que? Vem os maus pensamentos. E aí ele começa a falar ali, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E aí ele chama isso tudo o que? Todos esses males, não é isso? O que é isso? É um conjunto de malefícios ou de coisas que provocam consequências negativas. Todos esses males vêm de dentro
e torna o homem o quê? Impuro. 23. Não é isso? Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa, tá vendo? Contaminam o que? A mente, traz dúvida, traz confusão, e aí torna ela impura. Amém? Vocês estão entendendo como é que eu... Então, quando viu o desejo, bloqueia com a tua mente, não deixa dentro da tua mente. Por isso que a nossa mente precisa estar blindada, tem que estar conectada em Deus, porque quando está conectada ela vai obstruir esses desejos carnais nossos, porque a Bíblia fala, nós temos, irmão, uma estrutura que Paulo vai chamar de corpo do pecado. O que é isso? É uma fábrica. Aqui, deixa eu falar, coisas que já foram ativadas em nós, pecado que foram ativados, eles vão surgir, eles vão aparecer à vontade. A vontade vai estar aqui constantemente, mas você, é por isso que a Bíblia fala aqui o que? A carne, ela milita contra o espírito, um se opõe ao outro, um quer com o outro. Então, na nossa mente, para com esse desejo, corta e aniquila. Porque senão, se conectar, já era. Se conectar com a nossa mente, já era. Amém? Então, as estratégias de Satanás para controlar a mente. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3, isso. Ele de novo fala, anteriormente, todos nós também vivíamos, andávamos, caminhávamos, o que? Entre eles, satisfazendo, o que? As vontades de que da nossa carne, seguindo com que os desejos, seus desejos, e o que? Pensamentos. Aqui, Anteriormente, todos nós também caminhávamos, lá outrora, querido, andava assim, entre eles, buscando o que? Satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aqui, desejo aqui no coração, pensamento na mente, a conexão dos dois. Outrora. Então ele fala, outrora, nós não podemos, e como os outros éramos por naturezas o que? Merecedores, destinados à ira de Deus. É o anterior, o 3. Amém? Outra coisa, nós outrora éramos inimigos pelo pensamento. Colossenses 1, 21. Colossenses, irmãos, olha só, o que muda a nossa vida, eu estou botando versículos aqui, porque é isso que muda a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, é ela que vai se conectar na nossa mente. É por isso, às vezes as pessoas ficam na igreja, cara, mas muita palavra, muito versículo, acha até que isso é estudo. Estudo, se for estudo, pregação não interessa, é a palavra de Deus. A gente precisa aprender e viver ela. Amém? Então lá em Colossenses 1, 21, vai dizer o seguinte: antes, outrora, e no passado, vocês estavam que? Separados, vocês eram que? Estranhos de Deus, e na mente de vocês eram que? Inimigos. Eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Amém? Amém. O Romanos 8, 6, mais alguns versículos aqui, eu vou estar terminando aqui. Amém? Não ficam enfadados, não, por favor. Mas é importante a gente saber dessas palavras. Às vezes a gente lê tão rápido a Bíblia que a gente não compreende essas coisas quando a gente centraliza em algum determinado assunto. Por isso que eu particularmente, às vezes a pessoa, eu li a Bíblia em um ano, a Bíblia 2, 3 vezes, aí tu vai falar sobre isso. Não, mas eu não conheço. Amém? Então vamos lá, para a gente terminar aqui. Então, lá, mente controlada pela natureza humana, ela produz morte. Você sabia disso? Uma mente controlada pelo quê? Pela essa natureza humana, ela produz morte. Vamos lá, Romanos 8, 6. Isso. Vamos lá.
a mentalidade da carne é o que? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é a mentalidade? É o que? É o modo de pensar. E o que é a carne? É essa natureza inclinada para o pecado. Essa natureza, essa carne, é ter uma mente que controlada pela antiga natureza. É isso que ele está falando. Quando eu tenho a mente controlada pela minha antiga natureza lá atrás, seu Zé, aquilo que o Senhor fazia lá atrás, o que acontece? O Senhor tem o que? A mente do Senhor está sendo controlada pela uma natureza humana e vai produzir a morte. Amém? 7. A mentalidade da carne, ou seja, a natureza pecaminosa do homem que opera através de sua mente, é o que? É inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não o que? Não se submete à palavra de Deus. E nem consegue fazer, ela não submete. Amém? E para a gente fechar aqui, Romanos 7, 23 e 25. Romanos 7. Romanos 7, 20, isso. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Não falei aqui da guerra? A tua mente querendo se conectar com Deus, mas tem os teus desejos carnais. Então existe, Paulo ele fala isso, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, na lei do meu quê? Do meu entendimento, tornando-me o quê? Prisioneiro da lei do pecado, que atua aqui em meus membros. E aí no versículo 25, vai lá no 25, para a gente fechar aqui. Mas ele fala assim: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, tá isso aí? De modo que eu mesmo, com a razão ou a mente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que ele faz? Viva a lei de Deus, mas não com a carne, a lei do pecado. E aí? Você quer servir a Deus com a tua mente? Você quer se submeter à vontade de Deus? Você quer deixar que Ele se toma como propriedade a tua mente? Ou você vai deixar os desejos da tua carne comandar a tua mente? Eu deixo essa pergunta para você. Os desejos são gostosos, são bons. Lembramos da Eva aqui, não é isso? A Bíblia fala que tudo que Deus fez lá em Gênesis, tudo era bom. O pecado é gostoso? É. Os desejos carnais são gostosos? São bons. Entre aspas. Mas vai trazer morte. Morte espiritual, vazio na alma, sem paz. Né, seu Zé? Um dia desse o senhor vai contar o teu testemunho aqui, amém? O testemunho do seu Zé que é uma bênção. Olha... Tem que contar mais dela. Não, mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui a palavra, o louvor, e o senhor vai ficar aí com... Talvez esse dia, a gente dá uma palavrinha rápida, né? E o seu Zeca vai trazer o testemunho, vai ficar aí com um tempo maior. Amém? Mas eu quero nessa hora, para a gente finalizar aqui, fecha os teus olhos agora, por favor. Eu sei que, como Paulo diz aqui, mas eu vejo outra lei atuando nos membros. Talvez você veja isso nitidamente, né? Uma força atuando nos membros do teu corpo, guerreando contra o quê? Contra a lei de Deus, que tenta se apropriar da tua mente, e ali tem aquela guerra, e aí tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Mas o Senhor ele nos garante aqui, como Paulo ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, por Jesus na cruz, ali ele conseguiu, nosso Senhor, de modo que com a mente,
a sua mente, a nossa mente. A mente, eu próprio sou escravo. Com a nossa mente possamos ser submetidos. Você quer ser submetido nessa hora? Toda a sua vida se submeter à lei de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós queremos estar com a nossa mente conectada contigo, Senhor. Nós queremos estar com a nossa mentalidade, ó Pai, ó Deus, a mentalidade nova, a nossa natureza humana, Senhor, crucificada. É por isso que a cruz, ela significa isso. Eu estou morto nos meus delitos, eu estou crucificado com Cristo. É isso que Paulo fala. Ó Deus, e que possamos, Senhor, estar crucificado, Senhor, ali, dos nossos delitos, da nossa natureza humana que está inclinada ao pecado. Ó Deus, e ter a nossa mente, ó Deus, controlada não pela antiga natureza, mas controlada pelo Teu Espírito Santo, controlada pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, nós Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que possamos culminar, que possamos, Senhor, sair daqui, ó Deus, com a compreensão, com o entendimento, que nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a nossa mente, a capacidade de conhecer as coisas de Deus, a palavra de Deus, tendo a maneira de pensar de Deus, tendo a mente exclusiva para o Senhor. Deus, nos guarda, nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vou chamar aqui a pastora Érica. Eu queria ungir aqui, tá? Só um símbolo, ungir aqui a mente aqui, de cada um, como um símbolo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, Senhor, que Tu venha tocar nas nossas mentes, Senhor. Senhor, precisamos do Teu toque